Cada um de nós possui uma visão única sobre como as coisas são, sobre como elas funcionam. Às vezes pode parecer estranho o comportamento de uma pessoa, nós podemos até classificá-la como maluca, como incoerente. Eu tenho certeza que você já disse ou ouviu alguém dizer algo como: se eu estivesse no lugar de determinada pessoa, eu faria de uma outra forma. É muito fácil dizer coisas assim. Pense no caso de um casal que tem um filho pequeno. E toda vez que a criança fica com 38 graus de febre, eles correm para o hospital, para a emergência, apavorados. Para uma pessoa que está vendo aquela situação de fora, até mesmo para a enfermeira que recebê-los no hospital, pode parecer algo incoerente. Como assim 38 graus? Não é uma febre tão alta. Mas e se eu te contar que esses pais passaram por um grande aperto quando aquela criança havia nascido? Com poucas semanas ela teve febre e foi diagnosticada com meningite. Veja só como a situação ela muda. A febre para aqueles pais foi algo extremamente doloroso. Então qualquer sinal de febre remete à situação passada que eles tiveram e um aperto no coração gigantesco surge. Muito diferentemente de outros pais que nunca passaram por aquilo. Pense agora em uma criança que possui um comportamento agressivo na escola. E os pais não querem que os seus filhos sejam agredidos por aquela criança. Só que com o passar do tempo, quem mais sofre é aquela criança. Por quê? Porque os amiguinhos não querem brincar com ela. Porque ela não é convidada para as festinhas de aniversário. Porque nas festinhas de aniversário dela, os amigos não querem ir. E será que aquela criança não está sofrendo pela ausência dos pais? Então, vamos ver por outro lado. Ao invés de olhar para aquela criança como chata, malcriada, agressiva, será que aquela criança ela não é uma criança sofrida? Não é uma criança sozinha? Não é uma criança sem apoio? Não é uma criança sem pais verdadeiramente presentes? Pense agora em uma pessoa, em um adulto que não investe, tem medo do mercado financeiro. E alguns podem classificá-lo como despreparado, desinteressado pelo mercado financeiro, que está perdendo para a inflação. Só que se eu te disser que este adulto ele teve uma infância na miséria, que ele passou fome, que ele passou muita dificuldade, que ele trabalhou e foi acumulando o capital dele, e ele tem medo de perder a segurança que ele conquistou, que é aquele dinheiro. E como ele não conhece o mercado financeiro, ele tem medo do mercado financeiro. Será que é correto julgá-lo como uma pessoa despreparada? Daí a importância de termos empatia. Segundo o psicólogo Carl Rogers, empatia significa ver o mundo pelos olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Para mim, é a melhor definição de empatia. E eu sempre procurei enxergar para a minha equipe, para as pessoas que estão ao meu redor, por uma perspectiva ligada à empatia. Só que neste ano aconteceram 2 casos que me fizeram refletir sobre a empatia na prática. O primeiro caso refere-se a uma mulher que ela fugiu grávida do Talibã. Ela fugiu grávida com o apoio de um padre brasileiro, fugiu para o Iraque e do Iraque ela conseguiu chegar ao Brasil. O marido dela foi assassinado pelo Talibã. Ela escondeu a gravidez. A filha dela nasceu no Brasil. Será que é possível nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa? Será que é possível imaginar como é ficar escondida por meses com o marido assassinado na frente dela, com uma criança dentro da barriga dela, sem saber o que poderia acontecer? É difícil. Outro caso, tive contato com umas mulheres ucranianas que vieram para o Brasil, recebidas por um grande amigo, que faz projetos voluntários maravilhosos, Rafael. E essas mulheres vieram praticamente só com meninas e meninos com menos de 14 anos. Porque os meninos com mais de 14 anos foram convocados para a guerra. Conheci a representante deste grupo. Alguns dias depois, me mandaram um vídeo que eles haviam recebido de membros da comunidade deles sendo fuzilados. Será que dá para imaginar o que é perder pessoas próximas sendo fuziladas quando estavam tentando fugir de um cenário catastrófico?
por mais que nós possamos tentar nos colocar na forma que as outras pessoas estão passando, vivendo, enxergando a vida, é muito difícil. Então, empatia, ela vai até um dado nível. Por maior que seja a nossa empatia, nós jamais seremos capazes de recriar as experiências que as outras pessoas elas tiveram. Seja empático, mas saiba que você jamais conseguirá ver de verdade o mundo pelos olhos de outras pessoas. Respeite as diferenças, não seja o dono da verdade.